Continuando, alunos, então, vamos falar um pouquinho a respeito mais sobre esse período pré-colonial, né, que nós já começamos a falar, tá? Eu coloquei para vocês aqui um mapa muito legal, que é um mapa de época do século XVI, tá? Mostrando os índios fazendo o corte do pau-brasil, né? Tem também aqui animais silvestres, etc., né? Tudo uma visão, obviamente, dos europeus, né? Uma visão não exatamente como foi ou como é a realidade a vida dos índios. Mas é muito interessante esse mapa, e é um mapa e ao mesmo tempo é uma pintura, né? Um quadro de representação dos indivíduos que faziam o corte e o transporte para o Brasil. E os navios aqui recolhendo então para o Brasil, né? Então é um mapa bem significativo mostrando então o que nós já conversamos, tá? Bom, então nós vamos falar agora sobre as razões da colonização. Como a gente viu, a colonização portuguesa, né, no Brasil, ela foi decidida em função, então, né, de uma das razões principais do insucesso do comércio oriental, né? À medida que os lucros da atividade comercial iniciada por Vasco da Gama começaram a decrescer, os portugueses começaram, então, a ver alternativas do reino e, obviamente, dos comerciantes ganharem muito dinheiro, tá bom? Tá? E somente essa alternativa começou a ser vista como a produção do açúcar, que era uma das especiarias importadas da Índia, mas o açúcar ele poderia também ser produzido em áreas mais próximas à Europa, né? E assim se começou a produção nas Ilhas Atlânticas, né? Notadamente Cabo Verde, que é uma ilha africana, um arquipélago africano, Açores e Madeira. Também havia as Canárias, mas Canárias já havia sido passado para a Espanha. Então, nessas ilhas se iniciou uma produção de cana-de-açúcar, muito lucrativa, por sinal, e, obviamente, se imaginou que o Brasil poderia aumentar justamente essa produção, né? Então, justamente essa é uma das grandes razões. Bom, claro que há outra razão também muito importante, ela não está escrita aqui, mas ela é de fundamental importância, que é o fato do perigo, né, do domínio francês no Brasil, né? O Brasil passou a ser disputado pelas nações europeias que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Afinal, o Tratado de Tordesilhas foi assinado basicamente entre Portugal e Espanha. Inglaterra, França, Holanda, né? Tá? Suécia, Alemanha, esses países não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Então, nesse sentido, o Tratado de Tordesilhas ele, né, não valia para essas nações que começaram a ver o Brasil também como alternativa de colonização, principalmente os franceses. Tá? Então essa foi também uma das causas mais importantes, né, além dessa questão do insucesso do comércio português, né, no Oriente, contribuindo então para a colonização do Brasil. Tá bem? Tá? E aí, então, qual que era o plano, né, em termos de se fazer essa colonização? O plano, então, era justamente criar um sistema de colonização que ficou conhecido como sistema das capitanias hereditárias. Antes de a gente falar um pouco no sistema das capitanias hereditárias, é muito importante falar que a expedição de Martim Afonso de Souza foi o terceiro tipo de expedição enviada para o Brasil. Ela foi muito importante, né? Os portugueses mandaram as expedições exploradoras, as expedições guarda-costas e, por último, mandaram a chamada expedição colonizadora, né? Então, que ela tinha a finalidade justamente de iniciar a colonização. Então, Martim Afonso de Souza foi pioneiro nisso e fundou a primeira cidade brasileira, a primeira vila, chamada Vila de São Vicente, tá? Que existe até hoje, né? Hoje é uma grande cidade, próxima ali a Santos, né? Tá? E a Guarujá, em São Paulo, né? São Vicente ainda existe. Além de São Vicente, na época de Martim Afonso de Souza foram fundadas outras pequenas vilas também, né? Como Congonhas do Campo, né? Que foi depois da origem a uma das cidades da Grande São Paulo, e uma outra cidadezinha pequena também chamada Bertioga, tá? Com isso, então, Martim Afonso de Souza foi muito importante nesse início de colonização do litoral brasileiro, mais precisamente do que o mais tarde se tornou São Paulo, tá? O estado de São Paulo. Bom, então, em 1534, ou seja, 4 anos depois da viagem de Martim Afonso de Souza, foi iniciado o chamado sistema de capitanias hereditárias, né? Que era, então, uma divisão territorial do Brasil,
dada a nobres portugueses, muito importantes, né? Alguns deles também nomes na área de comércio, que trouxeram para cá os primeiros colonos, né? Trouxeram os primeiros recursos no sentido de desmontar os engenhos para a produção açucareira. Né? Com isso, então, se começou efetivamente a colonização a partir de 1574, embora nem todas as capitanias deram resultado. Dois documentos foram muito importantes na época, criados por Dom João III. Tá? Dom João III é o rei colonizador. O rei anterior, Dom Manuel I, havia iniciado propriamente a descoberta do Brasil, né, mandado as primeiras expedições. No entanto, ele falece, e é Dom João III, então, que inicia propriamente o povoamento do Brasil, tá? A colonização. É ele que então criou as chamadas capitanias hereditárias. Através de dois documentos importantes, as chamadas cartas de doação e os forais. Tá? Os dois documentos vão chamar assim fundadores da colonização brasileira. Por isso que a gente ressalta esses documentos. As cartas de doação davam ao direito de exploração da terra a esses homens importantes em Portugal, né? Alguns deles nobres, tá? Famosos, tá? Outros comerciantes. E a carta de doação, então, ela fazia essa doação da capitania hereditária. E os forais estabeleciam essas regras que os chamados donatários deveriam respeitar, tá bom? Que era, então, os donatários entregar a parte de terras, né, para os colonos, né, correto? E eles mesmos também poderiam dispor dessas partes, dessas terras, tá? Para a própria produção. Eles poderiam também ficar com parte dos impostos, porque na medida que foi se povoando a terra, passou a ter colonos que, obviamente, pagavam, né, os impostos ao rei, e o capitão donatário, ou seja, o dono da capitania, ele poderia, então, ficar com parte dos impostos. Ele tinha o direito de exercer a justiça sobre vários aspectos, então ele era uma espécie de juiz também, né, além de ser o dono da capitania, ele poderia exercer a justiça a mando do rei. Ele poderia nomear funcionários para cargos nas vilas, né, que fosse estabelecido. Tá bem? Então, isso também era um direito deles, né, porque esses funcionários eram pagos pelo governo português. E eles podiam deixar a capitania como herança, ou seja, eles podiam deixar a capitania hereditária para um dos seus filhos. Né? Então, o donatário, ele era praticamente um senhor feudal no Brasil. Né? Ele tinha direitos assegurados pelo rei de exploração de uma faixa de terra muito semelhante, né, na forma que os senhores feudais exerciam também esse poder, né, nos feudos lá em Portugal também. Mas ele tinha deveres. Tá? Então, esses deveres estavam povoar a terra, tá certo? Era responsável deles a vinda de colonos, correto? Era também função deles cobrar impostos que o rei exigia, tá? E os dois impostos mais importantes eram o quinto e o dízimo, que a gente vai comentar em breve. Era a missão deles também a defesa do território, né? Então, eles tinham uma série de deveres para cumprir. As capitanias hereditárias duraram muito tempo, tá? Elas foram extintas efetivamente só mesmo no século XVIII. Só que com o tempo, o que aconteceu? Muitos donatários não conseguiram cumprir suas funções, ou não tiveram interesse, né? Porque afinal de contas era muito custoso, inclusive, muito custoso a manutenção dessas capitanias. Consequentemente, às vezes os recursos exauriam, né? O donatário às vezes morria também, a capitania não tinha continuidade em termos de governador, né? de comandante dela, né? De capitão, né? Que gerisse ela. Então, ficava muitas vezes uma capitania abandonada, né? Isso obrigou então o rei a tomar medidas no sentido de complementar o sistema de capitanias hereditárias. Hoje o Brasil ele é dividido em estados, né, e um Distrito Federal. O estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, tá certo? Né?
o Distrito Federal, onde fica a cidade de Brasília, que é a nossa capital, assim por diante. O primeiro sistema, então, de divisão do Brasil foram essas capitanias hereditárias. Observem que no mapa ficavam como grandes faixas de terra, tá? Colocados em espécies de fatias, né? Que iam do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas, que é o mapa de época, né? Mapa de 1574. As capitanias tinham sido criadas em 34, então são um mapa de 40 anos depois da criação das capitanias. E por que essas faixas de terra? Porque, na realidade, se dividiram o litoral. Então se estabelecia pontos do litoral de tantas léguas, né? Cada légua 6 quilômetros, era de 10 a 50 léguas, tá certo? E aí então estabelecia uma faixa, na realidade, no litoral. Então aí se projetava linhas paralelas até encontrar a linha do Tratado de Tordesilhas. Por isso que as capitanias apresentam esse aspecto. Tá bom? Tá? Esse é um mapa mais simplificado que a gente pode observar aqui as capitanias hereditárias. Tá? Aqui nós temos uma visão de um colono português, também gravura de época, né, mostrando o trabalho da terra. Né? Na realidade, os colonos que vinham de Portugal, eles não ficavam tão ligados assim, a um trabalho direto na terra. Geralmente eles eram homens com um certo poder de riqueza, né? E então tinham seus funcionários, né? Esses sim, muitas vezes ligados propriamente ao trabalho da terra. Além disso, eles compravam escravos, né? Tá bom? Tá? Mas, obviamente, teve colonos portugueses que, né, como lá em Portugal, trabalhavam diretamente a terra, né? Tá certo? Como mostra aqui a nossa gravura. Aqui nós estamos vendo uma das primeiras casas, né, de donatários do Brasil, que é a chamada Torre de Garcia d'Ávila, que era uma espécie de castelo. Tá? Ela atualmente está muito bonita, foi toda reformada, aqui ela está em processo de reforma ainda. Né? Detalhe sempre a presença de uma capela, né, junto à casa, né? E essas casas a gente vai chamar de casas grandes. Tá bem? A Torre Garcia d'Ávila é uma dessas primeiras casas grandes construídas aqui. E aí as capitanias hereditárias não deram muito certo, elas fracassaram. Mas isso é tema do nosso próximo encontro, tá bom? Tá? Então eu vou encerrar aqui por aqui para o nosso vídeo não ficar muito grande, tá bem? Mais informações no fórum, né? Nossa videoconferência, tá? Tá bom? Então a gente vai manter os nossos contatos aqui. Tudo de bom para vocês, cuidado com a saúde, e eu vou desligando a nossa aula.